Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Graças a Deus, temos a alegria de estarmos aqui mais uma vez reunidos para meditar e refletir a santa palavra do Senhor na graça desse tempo do Advento. Estamos pertinho de celebrar o Natal do Senhor. E você tem se preparado bem? Além de preparar a casa, além de já pensar na roupa que vai vestir, o presente que vai dar, além de deixar a casa enfeitada, o que vão comer na ceia, além de tudo isso que é importante, além de tudo isso, você cuidou do essencial. Já viu o horário da missa? Já se comprometeu de não faltar à Santa Missa no Natal, porque não existe um verdadeiro Natal sem Jesus. Ele é o aniversariante e ele merece todas as homenagens e presentes. Natal sem Jesus não é Natal. Então, convido você a abrir bem o coração para viver a graça desse Natal, mas como ele tem que ser vivenciado, como Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 38. Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 38, que diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, queria que vocês hoje aprendessem, gravassem mesmo no coração esse versículo, Lucas 1, 37. Lucas 1, 37. Lucas 1, 37. Escreve aqui embaixo no comentário, Lucas 1, 37. O que quer dizer Lucas 1, 37, Frei? Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. E por que eu estou repetindo muitas vezes e quero que você repita também, que você escreva aqui Lucas 1,37? Porque quando Nossa Senhora ela recebeu a visita do anjo e ela viu que era algo sobrenatural, é interessante, o Frei Capuchinho Roberto Pasolini, o novo pregador da Casa Pontifícia, que eu tive a graça de conhecer pessoalmente lá em Roma, ele, na primeira pregação que ele fez para o Papa esse ano, ele explica um pouco esse texto bíblico aqui. E ele diz que quando o anjo apareceu a Nossa Senhora, não é tanto um aspecto no sentido geográfico, no sentido físico, como a gente vê nas representações. Se fala de algo muito mais profundo, algo muito mais interior. Sabe,
Muitas vezes, nós, quando vamos rezar, nós não somos como, por exemplo, o Padre Pio, que tinha o dom de ver o seu anjo da guarda, de ver Jesus, de ver Nossa Senhora, de ver até mesmo o demônio. Não. Muitas vezes a gente não consegue ter essas visões, mas nós conseguimos sentir. Então, Deus, ele manda os seus mensageiros para o nosso interior, para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa consciência. Porém, infelizmente, muitas e muitas vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas, nós estamos tão dispersos, nós estamos tão distraídos, que a gente não consegue mais perceber essas visitas que Deus nos faz por meio dos seus mensageiros, dos sinais que Ele nos dá. Uma vez, uma pessoa chegou para o Padre Pio e disse: Padre Pio, Deus não fala comigo. O Padre Pio, com aquele olhar, que ele era muito peculiar, olhou para essa pessoa e disse: não diga bobagem, não diga mentira. Deus fala sempre. Nós, muitas vezes, não nos colocamos em posição de escuta. Isso é verdade. Deus está sempre nos falando. Nós que muitas vezes estamos tão distraídos, tão sobrecarregados com as nossas preocupações, com a nossa ansiedade, com o nosso estresse, que a gente não consegue escutar a voz de Deus e ainda diz que é culpa de Deus. Nossa Senhora, ela, como diz o Inácio Larrañaga, capuchinho, no livro Silêncio de Maria, ela é senhora de si mesma antes de ser Nossa Senhora. Ela vive mergulhada no mistério do Senhor. Então, quando o anjo chega para Nossa Senhora, ele chega não tanto nesse aspecto físico, geográfico. Lá, é claro, lá em Nazaré eu tive a graça de conhecer, existe um lugar onde a tradição diz que aconteceu a encarnação do Verbo, e lá tem escrito, e aqui o Verbo se fez carne. Nós acreditamos nisso, claro, a igreja nos ensina, e eu acredito profundamente, foi um lugar que eu me emocionei muito. Mas aqui eu queria que a gente fosse além dessa compreensão geográfica, ambiental, fosse algo muito mais interior. Receber as visitas de Deus. Essa palavra que eu estou anunciando, feche os seus olhos e pense: o que eu posso guardar dela no meu coração? O que eu posso fazer para fazer dessa palavra prática no meu dia a dia? A Eucaristia, quando eu recebo, quem é que está entrando em mim? Aqueles minutinhos que você acabou de receber a Eucaristia, é Jesus. Como você o recebe? Quando você está lendo um livro de espiritualidade ou a palavra de Deus mesmo, e aquilo te toca o coração, o que aquilo gera dentro de ti? Nós precisamos ser fecundados. A Virgem Maria, ela ficou grávida do Verbo de Deus. Ela ficou grávida de Jesus. Nós também precisamos ficar grávidos. Entenda aqui no sentido espiritual da palavra de Deus. Que a palavra de Deus se encarne em nós, no nosso dia a dia. Eu sei que é estranho a gente dizer isso, mas você compreendeu o que eu estou falando. Que a gente possa receber o Verbo de Deus em nós e que essa palavra se encarne em nós. E essa palavra possa dar muitos frutos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.